e hoje eu vou ensinar para vocês um pouco de balança de etiqueta. Muita gente ainda tem um pouco de dúvida em relação à configuração ou à utilização da balança de etiqueta no sistema. No caso, as configurações são bem fáceis e você acaba aprendendo, tipo, na hora que você acaba olhando mesmo nas configurações. As configurações não são muitas, são configurações básicas que tem no sistema. Só que dessas configurações, elas têm que ser configuradas corretamente para o funcionamento do equipamento no sistema tá funcionando normalmente para o cliente não ter nenhum problema na hora de finalizar a venda ou tipo, de pesar algum outro tipo de produto no equipamento da balança. No caso, peraí aqui. O objetivo, a utilização da balança permite que seja pesados determinados produtos, como os produtos de bateria, de padaria, ou de açougue, ou até mesmo outros estabelecimentos que utilizam a balança de etiqueta para fazer determinada venda, ou até mesmo para vender determinado kit, porque tem muitos estabelecimentos aí que utilizam um kit, no sistema que acabam pesando a quantidade, o preço, o valor dele e acabam passando isso no PDV. A primeira configuração que tem que ser habilitada, que é a mais importante de todas, seria no módulo retaguarda para habilitar a configuração gerar código de barras para todos os produtos de balança. Nessa configuração, a partir do momento que você grava o produto e informa ele lá que é produto de balança, ele já vai pedir, ele vai apresentar uma mensagem no módulo compras, informando que não foi nenhum configurado nenhum tipo de código de barras para esse produto. Se aí você permite que ele gere um código de barras. Nesse código de barras, ele vai inserir o número de casas decimais que eu vou mostrar ao longo do vídeo aqui, do webinar, na verdade, né? E com isso, ele vai gerar o código e, dependendo das casas que você configurar ele, no final ou no meio das casas decimais, ele vai apresentar o código do produto, que também eu vou mostrar ao longo do webinar. A segunda opção que você tem que configurar é o dígito anterior. O dígito anterior, por padrão, de toda grande parte das balanças, ele utiliza o número 2 na frente. Isso daí ele vai reconhecer a balança no sistema. Às vezes o cliente pode ter mais de uma balança cadastrada ou ter uma outra empresa no banco de dados e utilizar os arquivos de balança. Porém, você tem que colocar o número anterior para ele autenticar lá a balança de qual que ela está participando. Essa configuração aqui começa as casas decimais que eu tinha informado anteriormente. Na configuração dígito posterior, que é o layout de código de barras, configure o número exato de casas que são configuradas na balança. Por exemplo, se o equipamento estiver configurado para 4 dessas casas decimais, nessa configuração será colocar os dois zeros. Aí nessa configuração, que eu vou mostrar a tela, qual é a configuração, preciso informar apenas dois zeros. Caso a balança utilize cinco casas decimais, teria que ser informado apenas um zero e gravar a configuração. Por padrão, no sistema, como a gente trabalha, eu trabalho na verdade, eu trabalho no setor de supermercado, lá tem muitos produtos que são pesados em balança de etiqueta. Que no caso, tem muitos códigos que vão evoluindo a determinado cadastro de produto. No caso, por padrão, a gente utiliza casas decimais como valor 6. Por que valor 6? Porque o valor 6 você consegue determinado produto. A partir de um momento que começa a crescer o código, as casas decimais não vão conseguir mais evoluir na configuração da balança. Então, por padrão, a gente já pede na hora que o cliente estiver instalando ou o técnico da balança ligar aqui para a gente informando que o cliente vai instalar tal balança e precisa ser configurado no sistema, a gente informa para ele deixar 6 casas decimais já fixadas lá na balança, para não ter nenhum tipo de problema. Caso o cliente vai crescendo ao longo do tempo, for cadastrando mais produtos de balança ou produtos normal, as casas decimais lá não acabam ocasionando nenhum tipo de erro no PDV na hora que você for inserir a venda lá com o código de barras. Aqui está o formato da.
Aqui está o formato do layout das código de barras. A primeira configuração aqui, que a gente tinha cadastrado lá com 4 casas decimais, que teria que ser informados 2 zeros no final, seria essa parte aqui. Ele seria inserido esses 2 zeros aqui no final do código do produto. O código do produto que eu utilizei foi o código 31 para fazer o webinar. Então, esse código aqui sempre vai ser o código do produto. E o código dígito anterior que eu tinha informado é o 2, sempre 2. O 2 sempre vai ficar aqui na frente aqui para identificar o equipamento na rede do cliente. Com 5 casas decimais, o código do cliente vai ficar sendo informado com um zero no final aqui. Ele vai ficar à esquerda do último zero, que seriam as últimas casas decimais. Como eu tinha falado que por padrão a gente utiliza 6 casas decimais, seria essa é a última etiqueta aqui que o código do produto ficaria em último. Se o código do produto tivesse mais de 3 dígitos, o código aqui do produto ia funcionar normalmente no arquivo de balança. Casos que poderia dar problema com 4 casas decimais ou 5 casas decimais. No modelo da balança, você consegue informar qual tipo de balança que vai ser informado para exportar o arquivo TXT, que eu vou mostrar ao longo do webinar também. Na configuração, aqui no retaguarda mesmo, você consegue ir lá na configuração modelo da balança de etiquetas. Nessa configuração é preciso informar o modelo do equipamento que o cliente vai utilizar. Caso o mesmo irá utilizar mais de um modelo de balança, a configuração deve estar em branco. Como eu tinha deixado em branco aqui, eu utilizei um banco de um cliente que ele utilizava mais de uma balança. Ele utilizava a balança Ferizola e a Toledo. No caso, as duas balanças estavam configuradas com as casas decimais iguais. Isso aí é muito importante. Caso o cliente utilize uma balança diferente da outra, de marcas de fabricantes diferentes, as casas decimais devem estar informadas corretamente, com 6 casas, ou 4 casas, ou 5 casas que foram configuradas no sistema. Essa configuração, como o cliente utilizava mais de uma balança no sistema, com uma configuração em branco, na hora que você for gerar o código de barras lá, ele vai pedir qual a balança que você vai gerar o código. Então ele vai exportar com o nome do arquivo determinado daquele equipamento. O caminho que gera esse TXT é na C2 pontos. Barra balança. Esse daí é o caminho padrão que tem do sistema. Qualquer equipamento que você for gerar ou for na configuração caminho para gerar o arquivo de balança, essa configuração já vai estar informada, porque isso daí é o padrão que o sistema já está utilizando já. No caso o cliente utilize o D2 pontos ou E2 pontos, isso aí precisa ser configurado corretamente lá no sistema, porque ele vai gerar nesse código, nesse caminho aqui. E se ele não encontrar um caminho, ele vai apresentar uma mensagem de erro na tela lá e o cliente não vai conseguir importar esse arquivo para a balança. O cadastro do produto. No cadastro do produto, na hora que você informa o nome do produto lá, você precisa habilitar um checkbox que fica do lado esquerdo das opções que tem aqui no produto. No caso, seria esse aqui, produto de balança, da balança. Nesse produto da balança, ele vai autenticar a configuração que já estava habilitada, gerar código de barras para produto, e também vai habilitar essa configuração produto da balança. Com isso, você tem que selecionar esse produto da balança para o sistema entender que esse produto é cadastrado só para utilização na balança. No código de barras, a configuração vai estar gerada. Assim que você gravar, ele vai gerar o código de barras aqui, como tinha informado anteriormente, das 6 casas. No caso, ele vai informar o código do produto nas duas últimas casas, caso o código do produto tenha mais de 2 casas, ou assim vai, com 3, 4 casas ele vai ser informado lá. Após ter gravado todos os produtos de balança, ter informado o checkbox e ter gerado o código de barras para eles, você precisa ir lá na configuração do retaguarda e apertar esse botãozinho que está aqui, ó, atualizar produtos de balança. Com esse atualizar produtos de balança, ele vai atualizar todos os produtos que estão com o checkbox habilitado e vai atualizar na tabela de produtos lá no banco de dados.
Muitos casos que acontecem lá no suporte lá do supermercado é que acabam configurando a balança tudo certinho, colocando as casas decimais, colocando os produtos lá como os balanças. Porém, na hora que for passar a venda e na hora que for atualizar os produtos, eles não vão gerar o código de barras. Por quê? Porque no banco de dados tem uma tabela que ele acaba habilitando se ele é pesado no caixa ou se ele é arquivo de balança. No arquivo de balança, ele precisa ser atualizado lá no banco de dados. Com isso, se apertando esse botão, ele já vai automaticamente atualizar todos os códigos de barras dos produtos que já são pesados na balança de etiqueta. Isso funciona só para balanças de etiqueta. Esse botão não vai funcionar para produtos que são pesados no caixa, porque pesados do caixa não tem apenas configurar a balança no PDV. No caso, a balança de etiqueta precisa ser configurada no modo retaguarda para ela funcionar normalmente. Como gerar arquivo de balança? O arquivo de balança pode ser muito fácil, não tem nenhum tipo de segredo, basta apenas estar configurado o caminho corretamente ali. Com esse caminho configurado, ele sempre vai gerar naquele caminho. Caso o cliente queira criar um atalho na área de trabalho ou deixar em algum outro tipo de local, você informa ele que sempre que for gerar o arquivo de balança, ele vai gerar no caminho que está configurado. É preciso saber onde está o campo configurado lá das pastas que estão os arquivos. Nessa parte aqui, é apenas abrir o módulo retaguarda em administração. Na abinha PDV, ele vai ter aqui embaixo de puxar vendas, vai ter gerar arquivo de balança. A partir do momento que você clicar nesse arquivo de gerar balança, ele vai começar a fazer a leitura de todos os produtos que estão com o checkbox habilitado, vai atualizar o código de barra do produto e vai gerar um arquivinho TXT. Após ter finalizado, ter gerado os arquivos, ele vai perguntar se você quer ir para o local do arquivo. No caso, se você clicar em sim, ele vai levar para a página que está configurada. Como no que eu configurei no C2 pontos barra balança, more underline barra balança, ele vai me trazer a tela da onde está configurado o caminho, que no caso seria essa parte aqui. O equipamento que eu utilizei foi a balança Toledo. A balança Toledo, com os sistemas mais novos agora, a partir acho que do mês 9 para frente, ela já antigamente ela importava como TXT itens. Agora ela está importando como itens MGV. Com esse item de MGV, ele vai inserir todos os códigos de barras do produto, o código do produto e o nome do produto. A partir do momento que você gerou os arquivos, você consegue abrir o TXT e verificar se todos os arquivos foram exportados corretamente. Caso algum produto faltou ou não foi exportado, é preciso verificar lá se no código de barras ele não foi informado manualmente, porque o sistema ele tem que gerar um arquivo automaticamente. A partir do momento que é gerado o sistema e gerado o código de barras, ele vai gerar automaticamente o código de barras. E também é muito importante estar habilitado o checkbox de produto de balanço. Com o arquivo gerado, o que fazer? Muitos clientes acabam perguntando: eu gerei o arquivo e dei carga na balança. Não, você não deu carga na balança. O que você fez foi exportar os arquivos, os produtos, num arquivo TXT para importar no arquivo de balança, no software da balança que ele é utilizado. No caso da balança Toledo, ele utiliza o MGV. Com o arquivo já gerado, teremos que configurar o MGV com o software de conversão utilizado pelo equipamento da Toledo. O nome da extensão do arquivo. O nome da extensão do arquivo, como tinha informado, por padrão, eles utilizam o TXT itens. Porém, o sistema ele acabou mudando nessa exportação o nome dele. Então fica aqui no itens MGV, que está selecionado aqui com uma seta vermelha aqui. Nesse caso, a instalação, a configuração tem que ser realizada ao técnico da balança ou do cliente. Tem que ser gerado o código da empresa, quantas balanças irão utilizar, o IP do computador que vai utilizar o equipamento da balança, que no caso a gente não configuramos, apenas configuramos o caminho e configuramos a extensão do arquivo que será importado para o cliente.
Após todo o técnico do cliente ter configurado todos os equipamentos corretamente, a partir desse momento a gente vai pegar o arquivo txt itens, txt itens mgv e importar por equipamento da balança. Essa importação é fácil. Tem um botãozinho que chama importar aqui, que está selecionado aqui no slide também. No caso, você vai clicar em importar, ele vai pedir o caminho que está o arquivo de balanço. Tem alguns técnicos que já pedimos para eles deixar o caminho configurado automaticamente. A partir do momento que você gerar o arquivo, o sistema da balança já vai puxar o arquivo que está configurado, o caminho configurado, e a partir do momento que o cliente colocar em importar, ele já vai atualizando a tabela dos produtos no próprio no programa da balança. Como funciona o software da balança? Grande parte dos softwares eles têm um banco interno que ele acaba informando todos os produtos que são pesados. Lá eles informam, como o Sysmora, lá eles informam as configurações, informam os caminhos, os produtos, os preços deles. A etiqueta, como foi configurada por padrão, com 6 casas decimais, a etiqueta será impressa nesse formato. Os dois últimos números sempre vai ser o código do produto. Ou caso o cliente tenha um número excessivo de casas decimais no código do produto, ele vai ser inserido nesses zeros que estão à esquerda do código do produto. Caso a configuração esteja configurada para 4 casas, lembrando que os dois, onde está o número 31, que é o código do produto, o código vai ficar com os dois números zeros aqui no final da casa, e esses dois zeros à esquerda do código do produto será informado o código que foi passado na balança. Na configuração no retaguarda, tem uma configuração de formato de layout da etiqueta. No caso, tem que ser configurado como o sistema vai achar o peso ou o preço do produto. Por padrão, colocamos o preço no código. E é preciso verificar se com o técnico da balança qual o formato que está sendo realizado também. No caso, com o preço no código, você consegue, mesmo se tiver quantidade informada lá no arquivo na configuração da balança, o sistema ele vai conseguir ler o preço. Então, caso a quantidade esteja errada, o preço vai ser sempre o mesmo. Ele sempre vai pegar o preço correto. Aqui embaixo eu coloquei os cálculos que você pode fazer caso precise, para verificar se a etiqueta está exportando os arquivos, os valores corretos, os preços corretos. No preço no código é muito importante deixar isso daí. Tem uma outra configuração também, peso no código. O peso no código depende, pode ser muito confuso para o sistema acabar entendendo qual é o peso, porque às vezes como pode estar configurado de um jeito no software da balança e no sistema tiver configurado no outro. Eu já peguei casos lá no suporte de supermercado que no sistema estava preço no código e lá no sistema da balança também estava preço no código. Porém, teve um problema que o software que eles estavam utilizando para importar os arquivos, ele era um pouco antigo. E com isso, provavelmente o arquivo da balança ele não estava conseguindo realizar a leitura dos códigos que estavam sendo realizados, que o sistema estava gerando e a etiqueta sendo impressa. Por padrão, é sempre bom deixar o preço no código. Caso a quantidade seja informada errado, o preço sempre vai ser o correto, que foi o que eu tinha colocado aqui em cima. A quantidade emitida será errada, mas o valor sempre estará correto. Aqui, caso alguém precise, eu posso passar o cálculo para vocês aqui, para vocês fazerem, caso tenha alguma dúvida ou não. O formato da etiqueta foi a configuração que eu tinha informado. Assim, essa configuração fica lá no módulo retaguarda também. E o valor atual dela vai ficar como 0. Se você colocar como peso no código, ele vai ficar informado o valor atual como 1, que é o que está aqui em cima aqui, ó. É sempre importante verificar também o valor atual que está aqui na configuração.
caso esteja informado aqui selecionado alguma configuração e no valor atual estiver em branco, é sempre importante dar uma confirmada na configuração para ela não ficar em branco, porque com isso pode ocasionar algum tipo de problema, por exemplo, casos decimais ou preço no código, porque preço no código na verdade ele fica como o valor atual em branco. Também é bem importante certificar que as casas decimais para a quantidade estejam informadas como 3. Por que 3? Porque 3, na verdade, ele informa as gramas e o peso em si do produto. Caso o produto foi pesado 0,135 gramas, o sistema consiga ler o último número, que seria o 5, informado na balança. Com isso, é configurado sempre com 3 casas. Mas vale sempre lembrar que precisa ser verificado primeiro com um técnico da balança quantas casas decimais está configurado lá. Por exemplo, se o sistema estiver configurado com 2 casas decimais e lá no programa da balança tiver como 2 casas decimais, o sistema não vai conseguir fazer a leitura na quantidade certa. E volta à configuração que eu tinha falado do preço no código. Se a quantidade não estiver certa, ele vai conseguir ler o preço que está informado no código de barras. Com isso não acaba ocasionando que o cliente acabe levando menos e pagando mais, ou vice-versa. Para finalizar a venda, é como se estivesse finalizando uma venda normal. Você pode usar um leitor de código de barras, que você vai passar o código de barras impresso da balança, e ele vai ser informado como um código de barras de produto normalmente. O que ele vai ser informado de diferente? Ele vai ser informado o número de casas aqui e o número do preço do produto. Que, por exemplo, ele pega um valor fracionado, ele não pega um valor inteiro. Na finalização da venda, é sempre bom finalizar a venda do jeito que o cliente quer. Nesse caso, eu finalizei a minha venda em dinheiro. Pessoal, por causa acabou o webinar aqui, o slide, né? Porque balança de etiqueta é bem simples, como tinha informado antes. Não tem tanto segredo. O importante seria configurar aquelas 5 configurações que eu informei no final do slide.